Um dos maiores problemas que eu tive, e eu acho que as pessoas agressivas são assim. Se Deus não estivesse fazendo nada sobre a minha situação, eu ficava muito feliz em assumir e fazer tudo por mim mesma. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Hoje vamos falar sobre o diabo, um assunto adorável, mas ele é um problema real em nossas vidas, mas não precisa ser se soubermos reconhecer as obras dele e se nós soubermos que temos poder e autoridade sobre ele. A Bíblia diz em Efésios que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. E nós pertencemos a ele, ele nos deu o nome dele. Na verdade, ele nos deu, por assim dizer, uma procuração. Eu cuidei da minha mãe, do meu pai, da minha tia, à medida que eles foram envelhecendo e não conseguiam se cuidar, e eles me deram uma procuração para a vida deles, o que significa que eu poderia agir em nome deles, eu poderia realmente usar o nome deles e fazer as coisas deles. E quando nosso Pai Celestial nos deu o nome de Jesus, basicamente, ele fez a mesma coisa. Agora, não podemos sair por aí fazendo e recebendo coisas que não são a vontade dele, mas quando usamos o nome de Jesus, não apenas oramos e falamos esse nome no final como um pequeno amuleto mágico, há poder no nome de Jesus. E eu acredito que, vou repetir, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Foi dado a ele o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Todo joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E assim, quando nós falamos o nome de Jesus, isso tem um efeito poderoso sobre o inimigo e impede as obras dele. E se você não tiver tempo para dizer mais nada, simplesmente diga Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu estou lhe dizendo, há poder liberado nesse nome. Então, temos armas e também nós temos armaduras. Com as armas nós atacamos, com a armadura nós nos protegemos. E Deus nos deu todas essas coisas. Nossas armas não são armas de carne e sangue, são armas espirituais. A palavra de Deus é uma arma. O nome de Jesus é uma arma. O louvor e a adoração são uma arma contra o nosso inimigo. A oração é uma arma. Quando nós oramos, liberamos Deus para trabalhar ao nosso favor e em nossas circunstâncias. Mas vem falando sobre algumas das maneiras pelas quais Satanás nos engana, e ele realmente faz tudo isso pondo pensamentos em nossa mente. Você tem que entender que nem todo pensamento que você tem é de Deus, nem todo pensamento que você tem pode ser um pensamento seu, só se torna seu se você o assumir e começar a meditar nele. Você pode fazer que seja seu se quiser, mas nem tudo que você pensa é inicialmente o seu próprio pensamento. E lembro de quando eu costumava acordar pela manhã, há muitos anos atrás, e não todas as manhãs, mas em muitas manhãs eu acordava e pensava, eu estou deprimida. E como eu sabia que estava deprimida, nem tinha acordado direito. Mas o inimigo, eu acredito que ele gosta, especialmente, de controlar nossos pensamentos bem no início da manhã. Então quero te encorajar a ter muito cuidado com o que você leva para a cama e pensa, antes de você realmente acordar e se levantar. Eu sempre tento começar o meu dia pensando em algumas coisas boas, mesmo antes de sair da cama, sabe? Pensamentos felizes fazem uma vida feliz. Pensamentos felizes fazem uma vida feliz. Pensamentos felizes fazem uma vida feliz. Agora, posso acordar de manhã e pensar, ah, meu Deus, eu tenho que me levantar, não quero ter que fazer esteira, mas nada disso vai me fazer bem, porque eu já sei que tenho que fazer isso. E realmente não adianta temer nada que você sabe que terá que fazer de qualquer maneira. Então, você pode mudar esses pensamentos. Você pode mudar esses pensamentos e você pode
pensar: eu estou feliz por poder me levantar, feliz por poder andar, por poder falar, poder enxergar, por poder ouvir. Eu tenho uma vida boa, eu amo a minha vida, eu amo a Deus, eu me amo e eu não estou deprimida. Estamos falando das diferentes maneiras pelas quais o inimigo nos engana e coloca pensamentos em nossas mentes. E assim, um dos maiores problemas que eu tive, e eu acho que as pessoas agressivas são assim. Se Deus não estivesse fazendo nada sobre a minha situação, eu ficava muito feliz em assumir e fazer tudo por mim mesma. Isso se chama independência carnal. E Deus não quer que sejamos independentes ou separados dele, Ele quer que sejamos totalmente dependentes dele. Como um ramo em uma videira. João 15 diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim vai produzir muitos frutos. Se quisermos que nossas vidas sejam frutíferas e boas, nós precisamos aprender a depender de Jesus para todas as coisas. Então, o que acontece quando tem coisas que você quer que aconteçam? Ou coisas que estão acontecendo que você não quer que aconteçam? Ou alguém em sua vida que você não gosta das coisas que fazem e você quer que mudem? Ou circunstâncias que você quer que mudem? E talvez você orou a respeito, às vezes, honestamente, não começamos com oração, tentamos tudo o que podemos pensar primeiro e quando nada funciona, aí nós oramos. Mas o que você precisa entender é que sem mim vocês não podem fazer nada, Jesus disse. Então, obviamente, podemos fazer coisas, mas elas não funcionarão a longo prazo ou trarão qualquer alegria real e duradoura para nossas vidas. Então, tentamos. Eu ia à igreja e ouvia mensagens, coisas que nunca tinha ouvido antes, como talvez alguém já tenha falado algo sobre as palavras da sua boca, como compartilhei com vocês. Eu não orava sobre isso, nem pedia a Deus para me mudar, eu ia para casa e tentava me mudar, sozinha. Às vezes David falava algo que eu precisava mudar na minha vida, ou que quer que fosse, primeiro eu ficava brava e depois eu tentava mudar. E quando Deus me chamou para o ministério e eu soube que Ele queria que eu fizesse algo grande, eu tentei fazer o meu ministério crescer. Eu tentava mudar tudo que se possa imaginar, mudar a mim mesma, mudar o Dave, mudar os meus filhos, fazer o meu ministério crescer. E quer saber? Nada funcionava. E quanto mais não funcionava, mais frustrada eu ficava. Então quero compartilhar algumas coisas. Agora, não estou dizendo que você não pode controlar seu comportamento, porque você pode. Deus nos deu o fruto do domínio próprio. Mas em geral e em última análise, você não pode mudar a si mesmo permanentemente. Você tem que confiar em Deus para mudá-lo. Tem que confiar em Deus para trabalhar em sua vida e te ajudar a ser a pessoa que Ele quer que você seja. Isto acontece de pouco a pouco. Não gosto da palavra pouco. Realmente não gosto dela. Mas na Terra existe uma lei e gosto de chamá-la lei do crescimento gradual. O que significa que tudo que está vivo está crescendo. Então, se você está vivo, está crescendo. Mas o interessante é que você não pode ver esse crescimento. A árvore no meu quintal está crescendo o tempo todo, mas eu poderia ficar lá olhando e nunca vê-la crescer. No entanto, eu poderia ficar longe por talvez 5 anos e ao voltar uau, isso realmente cresceu? Veja, quando entrei em um relacionamento sério com Deus, eu tinha muitos problemas, sabe? Mas quanto mais você estuda a palavra, agora me ouça, por um lado você se torna encorajado pelo que Deus pode fazer em sua vida, mas também quanto mais estuda a palavra, mais você vê o que há de errado com você. E essa é a parte talvez não tão divertida, mas é importante, sabe por quê? Porque não podemos nem cooperar com Deus para fazer qualquer coisa sobre algo para o qual estamos totalmente cegos e nem entendemos que está acontecendo. Aprenda a apreciar a correção de Deus. E quando você vê algo na palavra e pode dizer honestamente, realmente preciso ir mais alto nessa área, isso é algo bom? Não deixe que isso te desencoraje ou faça você se sentir mal consigo. Deixe-me dizer, a correção de Deus é um sinal do seu amor e sou muito grata por Ele nos amar demais para nos deixar sozinhos na nossa bagunça.
Ele nunca nos diz, nunca nos mostra qualquer coisa que precise mudar em nossa vida se Ele não estiver pronto para nos ajudar a mudá-la. Você me ouviu? Mas você não pode fazer isso sozinho, e isso vai levar tempo, de pouco a pouco. Estou lhe dizendo, depois de 5 anos do que eu pensava ser um relacionamento muito sério com Deus, eu me lembro de pensar, eu não mudei nada? Alguém já se sentiu assim? Eu simplesmente não mudei nada. Mas sabe, posso olhar para trás agora e, meu Deus, eu sou uma pessoa totalmente, completamente diferente do que eu era há 40 anos quando comecei a estudar a palavra de Deus. E como eu já disse, se você não gosta de esperar, então andar com Deus será frustrante para você. Porque Ele realmente não faz nada com muita pressa, mas Ele trabalha no seu tempo, porque Ele tem a eternidade para resolver tudo, entende? Então, claro, eu estava tentando mudar o Dave o tempo todo, mudar os meus filhos e a fazer o meu ministério crescer, tentando. E não quero que isso soe errado, vou trazer o equilíbrio para isso, mas Deus não está nos pedindo para tentar, Ele quer que creiamos nele. Ele quer que vamos a Ele primeiro e digamos, Deus, não importa o quanto eu tente, eu não posso fazer isso sem você, mas se você me der graça, e graça é o poder do Espírito Santo para nos ajudar a superar nossas tendências malignas. Agora, ela é também o favor imerecido de Deus. Nós ouvimos essa definição o tempo todo, é Deus nos perdoando, sendo misericordioso e fazendo coisas por nós que nunca poderíamos ganhar ou merecer e não há nenhuma razão para isso, mas é ainda mais do que isso. E eu gostaria que os pregadores trouxessem à luz essa outra parte da definição da graça, que é o poder do Espírito Santo entrando em nossas vidas para nos capacitar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos fazer sozinhos, sem a ajuda de Deus. Vou repetir, e sei que é muita informação. A graça é o poder do Espírito Santo entrando em nossas vidas para nos ajudar a fazer com facilidade o que nunca poderíamos com qualquer quantidade de luta ou esforço. Então precisamos da graça de Deus para cada coisa que nós fazemos. E com certeza precisamos da graça de Deus para nos mudar, para mudar as pessoas em nossa vida que precisam ser mudadas, e precisamos confiar em Deus com o tempo e o processo. Agora, há uma escritura que vou compartilhar, Gálatas 3, 1-3, que realmente foi a primeira escritura que eu li que começou a abrir os meus olhos, sabe? Para essa verdade que estou compartilhando hoje. Ó Gálatas, pobres e tolos, insensatos, irrefletidos e sem sentido. Paulo não media palavras, você acha que eu sou dura? E sabe, Jesus era ainda pior, ele chamou as pessoas de um monte de sepulcros caiados cheios de ossos mortos. Quem os fascinou ou lançou um feitiço sobre vocês para quem, bem diante de seus olhos, Jesus Cristo Messias foi aberto e graficamente apresentado e retratado como crucificado? Ele diz, ok, agora, vocês conhecem a mensagem, sabem que Jesus morreu por vocês? Vou perguntar, vocês receberam o Espírito Santo como resultado de obedecer à lei e fazer as suas obras? Ou foi por ouvir a mensagem do Evangelho e crer nela? As 500 pessoas que entregaram suas vidas ao Senhor ontem não fizeram nada para receber isso, elas vieram. Aqui, pecadoras, a única coisa que a minha mensagem talvez tenha ajudado é fazê-las a entender a bagunça em que estavam, que não havia como ajudar a si mesmas. Então, quando chegou a hora de receber a Jesus, eu tenho certeza de que elas disseram, eu não posso fazer isso, não posso ajudar a mim mesmo, preciso de você. Você é o único que pode consertar minha vida. E assim precisamos aprender, e você vai ver esta escritura aqui, que diz que nós precisamos aprender que a forma como recebemos a Cristo é a mesma maneira como devemos viver, dependendo dele para tudo. E no verso 2, vocês receberam o Espírito Santo como resultado de obedecer e realizar as obras da lei? Ou foi por ouvir a mensagem do Evangelho e crer nela? Foi por observar uma lei de rituais ou por crer na mensagem da fé? Vocês são tão tolos, tão insensatos e tão ingênuos. Tendo começado sua nova vida espiritual com o Espírito Santo, vocês estão agora alcançando a perfeição pela dependência da carne. O que isso está nos dizendo? Eu não posso depender da minha própria carne.
Para alcançar a minha perfeição, eu tenho que me apoiar em Deus. E com certeza alguns aqui hoje estão frustrados consigo mesmos. Alguém aqui você pensa, não estou onde eu preciso estar e minhas orações não estão certas. Bem, é provável que você esteja se saindo um pouco melhor do que pensa. Com certeza o diabo nunca te acordará e contará o quão longe você já chegou. Mas certamente irá te lembrar do quão longe você tem que ir. E tudo que você não merece, o que Deus não vai fazer por você, porque você tem sido uma pessoa muito ruim, sabe? É por isso que nós temos que ter nossas mentes renovadas pela palavra de Deus. Deixe-me dizer, se você quiser sair por aí com raiva de si o tempo todo, você não desfrutará a sua vida, porque você é uma pessoa de quem você nunca vai se afastar. Onde quer que você vá, você estará lá. Então você tem que aprender a se abraçar, a amar a si mesmo, acreditar que Deus está trabalhando em você. Repitam comigo, Deus está trabalhando em mim. Eu estou mudando. Diga, não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus não estou onde eu costumava estar. Eu estou no caminho para completar a vitória. Algo que recebemos pela fé pode se tornar tão real para nós quanto algo que vemos com os nossos olhos. Quanto mais profundo é o nosso relacionamento com Deus, mais você chegará a um ponto onde há coisas que você sabe, e você nem sabe como você sabe, mas você sabe que sabe. Eu sei que sua ressurreição foi real. Eu não vi, mas eu sei. Deus põe coisas em nossos corações, quanto mais temos comunhão com Ele. Tem outras coisas que eu sei, mesmo no meu pior dia, Deus ainda me ama. Eu posso te dizer uma coisa, e você pode muito bem tomar posse. Deus nunca vai te amar mais do que Ele te ama nesse exato momento. E você? Bem, quer dizer que se eu for melhor, Ele não vai me amar mais? Não. Sabe por quê? Porque Ele já te ama perfeitamente. Ele não pode te amar mais quando você se comporta melhor, porque o amor não é algo que Deus faz, é quem Ele é amor. E assim Ele simplesmente te ama e te ama perfeitamente. E quando sabemos disso, sabe, nós queremos desesperadamente saber que somos amados por Deus. A maioria dos nossos problemas vem de não gostarmos de nós mesmos e de não saber quem somos em Cristo. Nos desvalorizamos, o inimigo coloca pensamentos em nossa mente sobre o que há de errado conosco e do que não somos, e tenta fazer com que nos comparemos com outras pessoas, e diz que temos que ser como elas. Essa é uma outra jornada inteira da qual saímos que não passa de um pesadelo. Deus não te ajudará a ser outra pessoa, seja você mesmo, porque as outras pessoas já foram registradas. E essa salvação não vem de vós mesmos, não é pelas vossas obras, nem pelo vosso próprio esforço, mas é dom de Deus. Verso 9, eu amo isso. Não por causa das obras da carne, estamos falando das obras da carne, não pelas obras da carne, que é o cumprimento das exigências da lei, para que ninguém se glorie. Não é o resultado do que alguém pode fazer, então ninguém pode se orgulhar disso ou buscar glória para si mesmo. Não posso vir aqui dizer que mudei a mim mesma, porque absolutamente não fiz isso. Como também não posso dizer que eu me sustento, porque não me sustento. É Deus quem nos muda, é Ele que nos equipa e a Ele todo o crédito e toda a glória. Eu não me atrevo a vir aqui falando sobre o grande ministério que eu construí, porque eu não construí nada. E se tivesse sido baseado no que eu poderia fazer, tudo iria se desmoronar nos próximos 2 segundos. Esta é uma razão pela qual Deus nos permite fazer tudo aquilo que nós podemos fazer e continuarmos falhando e falhando e falhando, até finalmente entendermos: eu não posso fazer nada sem Deus. Eu não posso fazer nada sem Deus. Agora, então, Colossenses 2:6. Portanto, assim como recebestes a Cristo, e acabamos de ver que o recebemos pela fé, sim, Jesus o Senhor, então andem e regulem suas vidas e comportem-se em união com Ele. Isso está me dizendo que a forma como eu recebo a Cristo é a mesma que tenho que viver minha vida diária. Eu o recebi pela fé, eu tenho que viver pela fé.
Quando eu nasci de novo, eu era totalmente dependente dele, sabia que não tinha nada a oferecer a Deus, exceto uma vida confusa, miserável e pecaminosa. Eu recebi como um dom de Deus e é assim que Ele quer que nós vivamos cada dia de nossas vidas. Você pode tirar muita pressão de si mesmo se você aprender a depender totalmente de Deus em tudo. Sim, é bom. Agora, quando se trata das obras da carne, elas são a nossa energia tentando fazer o que só Deus pode. Você diz, como? Como posso saber que estou nas obras da carne? Duas coisas muito simples. As obras da carne não funcionam. Eu tentei mudar o Dave, não funcionou. Ele ainda pratica esportes. Eu importunava Dave por bater na tigela de cereal com a colher e ele ainda faz isso. Ele não vai mudar? Então posso continuar reclamando ou calar a boca e orar para que Deus me dê a graça de ouvir a tigela e não me chatear? Alguém aqui pode ser liberto em vez de ficar frustrado porque não consegue fazer com que todas as pessoas em sua vida mudem. Você poderia dizer, Deus, isso não está funcionando? Eu ficava brava com Deus porque Ele não estava mudando o Dave. Porque no mundo Dave, talvez Deus não acha que haja alguma coisa errada com as pessoas da sua vida, tanto quanto você acha. Talvez eu não sei, só talvez. Ah, meu Deus, eu queria que Deus lidasse com Dave. Eu sentia que Deus estava sempre lidando comigo, mas eu sentia que Ele nunca lidava com Dave. Se eu dissesse ao Dave, vamos, sabe, me dê uma lista das suas falhas, quais são as suas fraquezas? Eu te garanto porque eu tentei e ele não conseguia pensar em nada. E sabe o que ele dizia? Eu não sei. Eu não sei, eu não sinto e penso o tempo todo nisso. Se eu tiver um problema, Deus vai cuidar, sabe? Eu pensava, quais são as minhas fraquezas? Sou impaciente, sou isso e mais aquilo e aquilo outro. As obras da carne não funcionam. Não funciona, mas vou te dizer o que funciona. Oração. Isso é o que funciona. Pegue um pouco do tempo e da energia que está usando tentando fazer as coisas acontecerem por si e ore e diga a Deus, se você não fizer isso acontecer, então acho que não vai acontecer mesmo. Mas eu vou ser feliz do mesmo jeito. Um dos melhores exemplos na Bíblia de obras da carne foi o de Abraão e Sara. Deus lhes prometeu um filho e não estava acontecendo. Tenho certeza que alguns aqui receberam uma promessa de Deus e não aconteceu ainda. Só não estava acontecendo ainda, então Sara teve uma ideia brilhante. Você tem que ter muito cuidado com ideias brilhantes. Deixe-me mostrar a ideia brilhante que Sara teve. Gênesis 16, verso 3. Então Sara, esposa de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois que Abraão habitou por 10 anos na terra de Canaã, e a deu a seu marido, Abraão, para ser sua esposa secundária. Agora, sabe, quantos sabem que isso foi uma tremenda burrice? Agora eu, hein? Eu não vou compartilhar o meu marido com ninguém, bem? Eles começaram a brigar e discutir e foi uma bagunça, não vou entrar nisso. Então eles tiveram Ismael e tiveram que esperar mais 13 anos para ter Isaac. Então Ismael e Isaac brigavam e era uma grande bagunça. Então nós precisamos confiar que Deus vai fazer o que precisa ser feito em nossa vida. Agora precisamos fazer o que Deus nos diz para fazer. Se Deus mostra algo para fazer, você precisa fazer. Se Ele especificamente coloca em seu coração para falar com alguém, houve momentos em que eu realmente senti que eu precisava falar com David sobre algo que talvez ele estivesse fazendo, que estava me incomodando. E o que eu aprendi foi que em vez de eu fazer isso no meu tempo,
a orar sobre isso por um tempo, e quando eu sentisse que era a hora certa, então eu ia com uma boa atitude e falava com ele, e na maioria das vezes ele ouvia e Deus usava isso para fazer uma mudança. 1 minuto de uma sincera oração pode fazer mais do que uma vida inteira de obras da carne tentando fazer algo acontecer por sua conta.